meu querido público, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, mais uma vez, trazendo a boa informação e informação de qualidade para você que nos acompanha semanalmente. Hoje nós teremos aqui um entrevistado que é, na verdade, um dos grandes ícones quando você pensa tanto em jornalismo quanto em política. História política, gente, ele marca um tempo e marca um momento muito significativo da nossa história. E você vai me dar razão quando ele começar a falar, porque realmente a história dele, tanto de vida quanto profissional, revelam muito para nós e trazem também aqui uma grande repercussão e aquilo que nós precisamos saber sobre inspiração também vem muito aqui a calhar quando a gente conversa com esse entrevistado, gente. Então, assim, não posso falar muito agora, porque assim, você nem deve imaginar de quem eu estou falando, mas pode ter certeza que você vai se surpreender realmente. Hoje, eu aqui, como eu falo, né, aqui independentemente de qualquer coisa, gente, a gente eu, pelo menos aqui, né, sou jornalista, apresentadora desse programa e quero justamente contribuir para que você que está aí conheça mais sobre a nossa história, sobre o nosso país, sobre as pessoas que o movem, sobre as pessoas que fazem a diferença, independentemente de posição política, de escolhas que você venha fazer, porque aqui nós somos apartidários e nós queremos realmente comunicar, transmitir, levar para você o melhor, para que você conheça, para que você saiba e para que você saia daqui sempre sabendo mais, conhecendo mais e sendo ainda melhor do que você já é. Então, gente, aqui é só realmente um pequeno spoiler daquilo que a gente vai ter hoje, que é realmente algo muito, muito importante para nós aqui do Direito e Justiça. A gente vai falar sobre direito, sobre justiça, sobre política, sobre carreira, sobre preferências também, que a gente pode até falar aqui políticas, mas sempre preservando o teu direito de liberdade, de igualdade, inclusive liberdade de expressão. Mas, gente, eu não vou falar mais sobre isso, para depois você realmente assistir a nossa entrevista. Mas também preciso lembrá-los que nós teremos, como sempre, as nossas colunas do Matheus e Tiro de Castro, que vem com a economia no Brasil e no mundo. Teremos também a coluna de Direito Contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha e também teremos aí a nossa queridíssima coluna do Juque Business, que traz as atualidades aqui do nosso estado, com as grandes referências que também contribuem significativamente aqui para nos manter informados. Bom, gente, então aguarda aí, eu vou chamar agora o nosso patrocinador e na sequência a gente já volta com o nosso grande entrevistado da semana. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido público, como eu falei para vocês, agora nós estamos aqui com o nosso entrevistado da semana, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Mário Milani, que é a história viva aqui, inclusive do nosso jornalismo, do marketing, tudo que envolve, inclusive, os aspectos políticos, perpassaram pelas mãos e pelo conhecimento aqui do Mário. Mário, seja muito bem-vindo aqui no nosso Direito e Justiça. Obrigado. Olá, pessoal. Nós estamos uma caminhada, né, Débora? Então, uma caminhada longa aí. Eu falo sempre que eu estive nesse processo da ditadura, né, até o processo democrático. Né, como que nós saímos da ditadura? Então, eu sou um personagem pequeno desse contexto todo, que lutou para derrotar a ditadura militar.
né, Uhum. que teve a coragem de enfrentar a ditadura militar. Sim. Parece simples, mas não Não. foi, né? Não foi Uhum. muito simples, porque havia muita perseguição, né? Você não podia falar nada, não Uhum. podia reivindicar nada, não Uhum. podia falar da ecologia Uhum. e não podia falar de política, de partido. Então, e muitos colegas jornalistas, muitos artistas, né, foram perseguidos e foram para o exílio. A Uhum. história do Rubens Paiva, né, do Uhum. filme Que Ainda Estou inclusive super Aqui, atual agora, né? Uhum. que demonstra um pouco disso, né? Uhum. Demonstra um pouco não, Muito daquilo, muito né? do que foi. Ele é uma representação do que nós sofremos, né? Do que os artistas. Você não podia fazer poesia, você não Uhum. podia fazer música, tinha que Uhum. passar pela ditadura. Uhum. Então, aos jovens, né? Talvez a gente possa falar isso para os jovens, que a ditadura militar é a extinção do direito civil, né? Uhum. É a, A a ruptura, né? ruptura da Uhum. liberdade, né? Uhum. De você sair da liberdade. Então, além da democracia, né, mesmo nos países democráticos, a liberdade está acima da democracia. Uhum. Então, nós, seres humanos, né, brigamos, lutamos para que nós possamos ter a liberdade, né, Uhum. de criar, a liberdade de interagir com outras pessoas, Uhum. a liberdade de passear, né, Uhum. a liberdade de estar em algum lugar que você quiser, Uhum. e a liberdade de poder falar coisas, né, dentro das regras, né? Uhum. Claro, você defende alguns princípios, né, mas dentro das regras, né, você tem a liberdade. Uhum. Então, ela está acima de tudo. Nós lutamos para que o Brasil pudesse, né, ter o direito do cidadão votar no seu candidato, né? Uhum. Então, em 89, eu participo praticamente da primeira eleição presidencial, né, porque teve antes a Uhum. eleição para prefeito, né, se eu não me engano, acho que em 82 nós tivemos a primeira eleição, acho que em 82 nós Uhum. tivemos eleição para prefeitos. Foi em Londrina, se não me É, engano? Uhum. eu atuei em Londrina, né, Uhum. na eleição de 82, Uhum. que era o candidato Macedo na Uhum. época. Uhum. E depois o governo do estado eram designados, né, Uhum. pelos militares, né, Isso. então a junta designava quem que ia ser o governador. Então veja o absurdo que a gente vivia, né? Uhum. E a gente não podia constituir nenhuma instituição, Uhum. nenhuma entidade, Nenhuma uma associação, nada, né? associação. Uhum. Então eu participo disso. Uhum. Isso eu posso falar bem claro, com clareza, né? Uhum. Eu fiz a primeira associação de bairros de Londrina Uhum. de pós-ditadura militar. Olha que legal. Ainda isso em 79. Uhum. Estava tudo extinto, né? Uhum. Depois fizemos um movimento ecológico em defesa do Lago Igapó de Londrina, Uhum. Uhum. e em defesa, eu participei, fui coordenador de um grupo chamado Comitê de Defesa da Amazônia. Olha que Então nós bacana. tínhamos esse comitê no Brasil inteiro, e através da ecologia nós começamos a quebrar o eixo da ditadura Uhum. através da ecologia, né? Olha. Porque a ecologia era um ideal diferente um pouco do que é o ideal do partido, né? Uhum. Dos partidos. Então, Uhum. nós começamos a defender a natureza, o rio, né? Uhum. Nós começamos a falar contra a energia nuclear, Uhum. falamos contra o Tudo desmatamento da aquilo que ninguém se Amazônia, preocupava antes, né, Milene? ninguém. Uhum. Não se podia falar, né? Uhum. Na questão indígena, né? Uhum. E eu ajudei a criar depois o Centro Acadêmico de Jornalismo da Uhum. UEL, Uhum. e fui delegado de reconstrução da UNE. Olha que bacana. Nós fizemos um grande congresso em Salvador, né? Uhum. Nós saímos aqui do Paraná para Salvador, o nosso ônibus ele foi interceptado pela polícia 5 vezes até chegar lá. Uhum. E quando chegou lá na Bahia, em Salvador,
eles recolheram o nosso ônibus, nós ficamos a pé dentro do Congresso. Meu Deus! E o Congresso também foi bem tumultuado, porque tinha uma direita, né, que queria tumultuar. Isso quando foi, Milênio? Em 79. 79. Então eu fui delegado de reconstrução da UNE. Depois eu ajudei a criar 2 centros de direitos humanos, um centro de direitos humanos em Londrina e um outro em Cascavel. Participei de algumas coisas da construção, da reconstrução da CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, e atuei em bastante sindicatos. Atuei no sindicato dos jornalistas, né, que é o meu sindicato. Sim. E atuei em outros sindicatos onde que a gente ajudava a fazer oposição, para que pudéssemos ter um regime mesmo sindical onde tivesse o direito dos associados escolherem seus presidentes e tal, a sua diretoria. Já partindo de um princípio democrático já, né? Isso. Então, isso aí até culminar na questão das diretas já, né? Eu participei do comitê de anistia, pela volta dos políticos, né? Os exilados, dos exilados. né? Depois fizemos toda a organização, ajudei, né? Que tinha mais gente, a fazer os comícios das diretas, né? Então os principais comícios foram em Curitiba, que é um dos primeiros, depois Londrina, nós fizemos onde Ulisses Guimarães estava aí, aí em Curitiba eu mesmo filmei, tenho filmagem. Onde Você falou que tem um arsenal lá, né? Eu tenho nessa história um arsenal de filmagens que eu fiz, né? Do Lula eu devo ter umas 30 fitas que eu filmei dele, né? Eu filmei comício na Sé, comício em São Bernardo, vários comícios aqui no Paraná, isso em 89. Mas nesse processo, né, das diretas, que foi em 84, e eu também ajudei a construir, a fundar o Movimento Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras do Brasil, movimento nacional, né? Movimento nacional. Nós tínhamos os movimentos localizados, né? No Rio Grande, no Nordeste. Aí o João Pedro Stedler, o Rainha e mais alguns companheiros, eu era coordenador do MASTRO, Movimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná. E eu tinha tudo organizado, toda a região estava organizada, todos os municípios tinham núcleos do Sem Terra no Oeste. Uma região muito violenta, onde que os fazendeiros mataram muita gente, né? Assassinaram muita gente, assassinaram inclusive jornalistas, né? Eu tive nesse processo todo mais 3 ameaças de morte, né? Fora as perseguições, assim, as perseguições no trabalho ela foi mais incisiva, né? E mais prejudicial do que mesmo ameaça de morte. Meu Deus, porque você ficava sem trabalho, entendeu? E você não tinha os recursos para prover a sua família. Imagino. Então, o cara igual eu, que tinha uma posição, uma postura nessa linha aí, não tinha emprego em jornal nenhum. Então essa é uma dificuldade. Eu trabalhava em sindicatos, trabalhava em pequenos jornais, escrevia matérias como freelancer, mas contratado eles não contratavam. A própria Rede Globo não contratava gente como nós, né? Aliás, no início a Globo não contratava barbudo. Se fosse barbudo já não entrava. Né? Então, mudou muita coisa, né? E tudo isso você levou a gente construir esse Brasil que está aí, né? Vamos dizer, peleando, como diz o gaúcho, para que não peleando para continuar uma democracia, né? Então aconteceu uma ruptura, né? Antes, né, na ditadura, e nós não podemos agora, são 40 anos de democracia, ela frágil, né? Ela ainda é muito inconsistente, mas é uma democracia, né? Onde rege o capitalismo selvagem. Aí é outra coisa, né? Que as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco, né? Elas confundem uma coisa seguinte, a gasolina, por exemplo, há 3 anos atrás, quando o Bolsonaro estava no governo, a gasolina estava 8, 10 reais o litro, certo? Hoje ela está 6, 7, 8, tem lugar que está 8 reais. Mas isso é o regime capitalista, selvagem. A gasolina vai chegar a 20, 30, mas não é o Lula que é o
que é o responsável pelo negócio. Ele é responsável pela política econômica. Agora, o mercado que rege. Né? E tem algumas mentiras do mercado, né? Algumas coisas mentirosas. Por exemplo, renda per capita é uma mentira, a renda per capita é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque ela junta o cara que ganha 10 milhões com o cara que ganha um salário mínimo. Que ganha um salário mínimo. Aí junta e divide. A renda per capita no Brasil é boa. Boa para quem? Né? A gente sabe que não é. Então, eu sempre falo desses caras do agronegócio, que eu lidei muito com a agricultura, fui repórter da agricultura, fiz revistas, jornais, eu fiz programas de agricultura, né? E um tema mesmo que eu participei muito foi sobre a questão da alimentação. Então esse é um tema que crucial, eu fui perseguido, inclusive, pelas entidades, pela Andef, entidades da empresas de defensivos agrícolas, né? Esses caras, que eu chamo não do agronegócio, mas do ogronegócio, eles contaminaram as terras. Veja bem o que eu vou falar. Isso é dados, não é meu, dados científicos, dados por entidades que já pesquisaram e fizeram exames nas terras brasileiras e nas terras do Oeste. Eles contaminaram a terra do Oeste do Paraná e do Sul do Mato Grosso por 20 mil anos. Isso quer dizer o seguinte: se você plantar um pé de alface naquela terra, você vem contaminado. Então, eles botavam o BH, o tal de BHC e outros venenos proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos, que hoje estão usando. Isso para falar de uma coisa que tá acontecendo hoje no Brasil, que é uma epidemia. Olha o que eu vou falar, isso por informação. Tem uma epidemia de cânceres. Tem uma epidemia de câncer. E na minha concepção, os cânceres estão ligados diretamente ao veneno na agricultura, nos alimentos que nós comemos e nos aditivos químicos que nós compramos no mercado. É verdade. Hoje, o que nós compramos no mercado é um lixo. É um lixo, porque é só produtos com aditivos químicos que fazem mal para a saúde, que geram doenças, né? Geram muitas doenças. Infelizmente é isso, né? Nós Então, estamos à mercê. aí você vê pessoas, jovens, velhos, né? Crianças até, essas doenças graves, né? Eu nem gosto de falar desse nome dessa doença, porque tem uma epidemia, né? Aqui, e tem muita gente. Aí, atrás disso, além disso, tem atrás essa medicina convencional, né? Que ela é das coisas da elite passada. Que permanece ainda, que permanece, né? Antigamente só se formava médico os caras ricos, né? Hoje nós estamos formando mais médicos, tem mais informação, mas há uma disposição até de denúncias, né? Desse conluio dos médicos com a indústria farmacêutica. Que a indústria farmacêutica é um adereço, né? É um pigmento da indústria do veneno na agricultura. Então eles estão ligados, E quando eles falam por exemplo, colocar os transgênicos, né? Eu fui um dos caras que brigou contra os transgênicos. Aliás, eu fui o primeiro jornalista, até posso falar isso, no Paraná, certeza, a falar sobre transgenia. E até hoje, Débora, as pessoas não sabem o que é transgênico. Infelizmente, né? E eu vou falar uma coisa simples. Quando eu falei para um pastor, isso que eu vou falar aqui, eu perguntei para ele: o que é transgênico? O pastor falou: não, transgênico é geneticamente modificado. Não, geneticamente, tudo bem. Mas o que é geneticamente modificado, que ninguém sabe? Aí eu falei para ele: olha, então presta atenção. É gene animal com gene vegetal. É gene da vespa da soja, que ataca a soja, com soja. É gene do rato com mamão. E aí vai. Vai embora. Uma transformação realmente, né? Aí o que é a grande preocupação, né, dos ambientalistas, dos cientistas, é de que esse transgênico que hoje está sendo colocado nas lavouras, praticamente é o milho, feijão, principalmente milho, soja, né?
é tudo transgênico. Uhum. O que vai acontecer O resultado no futuro? disso no futuro, né? Vai ter uma mutação, Uhum. né? Uhum. Se o passarinho come o milho transgênico, o que vai acontecer com ele? Né? Uhum. Sim. E aí nós estamos comendo, Uhum. nós estamos comendo transgênico. E o resultado, né, já está começando a aparecer, né? Acho que, né, esses últimos tempos já revelam então, muito, né? O índice, inclusive, do câncer, como você bem me ponderou, né? Uhum. Então, são temas bem complicados, né? Uhum. Que leva a gente a refletir sobre a ação humana, né? Uhum. No meio ambiente e na terra, né? Uhum. O bem da terra não é um bem do cara, uhum, dele, né? É um bem da humanidade, né? sim. Ele pode até produzir, ele fica rico, né? E esse cara do agronegócio, Uhum. é mais impressionante que ele não paga imposto. Uhum. Ele passa maioria absoluta, nem todos, né? Maioria absoluta tira nota de 10% da produção Uhum. e joga o dinheiro para o exterior, nos paraísos fiscais. Uhum. Então o cara vende 300 mil sacas de soja, Uhum. 300 toneladas de soja, ele não tira nota de tudo, Uhum. entendeu? Uhum. E ainda manda o dinheiro para o paraíso fiscal. E está falando mal do governo. Uhum. O governo que dá o dinheiro para ele produzir. Aí ele teve uma intempérie climática, ele perdeu 10% da lavoura. Aí, em conluio com gente desonesta, ele recebe praticamente toda a lavoura como do seguro, Uhum. que é o governo que também paga. Uhum. E eles estão falando mal do governo, e falam mal do governo. Por exemplo, essa caminhonete é outra coisa. Essa caminhonete que está na rua aí, Uhum. a diesel, Uhum. era uma caminhonete subsidiada, é um óleo subsidiado. É um óleo subsidiado Uhum. pelo governo para o trabalho, certo? Era uma caminhonete para usar Sim. na lavoura, no trabalho, mas era usada para passeio. Uhum. Ou seja, daí o passeio também é subsidiado. O passeio está sendo subsidiado. Uhum. O cara paga o óleo, mas ela está no mercado e ninguém. Eu estou falando isso que eu tenho informação. Sim, por uma experiência eu tenho também, informação sobre isso, uhum. né? Uhum. Então, eles aprovaram isso. Uhum. A outra coisa que eu participei fortemente, né? Até falo, eu fui o cara que levou para Dilma Rousseff toda a história do biodiesel que está aí. Uhum. E quando falo tem mais gente que eu e o presidente do CREA, o CREA Paraná, na época, nós fizemos no Ministério da Minas e Energia, com a Graça Foster, que era do petróleo, 5 reuniões técnicas para dizer sobre a viabilidade do biodiesel no Brasil. Uhum. Veja bem, essa história do biodiesel é sensacional também. Estava engavetado no Congresso a história do biodiesel. Isso não quer dizer que eu inventei o biodiesel, estava engavetado. Por quê? Porque esse motor diesel que você vê na rua aí, que anda na rua, ele foi inventado pelo diesel, cara. O diesel, sabe com o quê? Óleo de amendoim. Olha. E como que faz óleo de amendoim? Você macera, os agricultores fazem isso para cozinhar, inclusive. Macera ele e vira óleo. E esse cara, sumiram com ele, né? E mudaram a matriz energética para o óleo fóssil. Aí as 7 irmãs, no caso do Brasil e do biodiesel, eles não tinham nenhum interesse de aprovar o 100% do óleo vegetal no motor diesel. Que o sojicultor aí, ele faz isso. Quando a soja está muito baixa, ele pega a soja e bota no motor para andar o motor. Aí nós levamos a proposta de B100, que é 100% de óleo vegetal no motor diesel. O B100 é para aprovação no Congresso. O Congresso aprovou, sabe quanto? B2. 2% do óleo vegetal misturado no óleo fóssil. A nossa proposta era uma revolução. Você imaginar uma cidade igual Ponta Grossa, igual Cascavel, Maringá, onde a cidade vai produzir todo o seu combustível para os tratores, para a frota de ônibus, para os seus motores. Totalmente independente, ia ficar totalmente independente. Seria uma revolução. Pois é, mas isso talvez não seria interessante, né? Não foi interessante, tanto é. E eu estou atrás dessa história. Então, talvez eu tenho outros projetos que eu levei para o governo, né? Eu sempre levei por baixo e entreguei,
não aparece nem meu nome. Na verdade, quando eu falo isso, parece uma loucura, mas sempre teve boa fé, né? Tinha gente junto, né? É que eu falo assim, ó, tem gente da minha linha, né, do meu pensamento, né, que é o cara do ideal, Isso. não do vil metal. Não, exatamente. Então eu sou o cara do ideal, não do vil metal. Isso não quer dizer, quer ver acontecer, quer ver o melhor, né, para a sociedade. Eu tenho capacidade, como né, sempre trabalhei, capacidade de ter coisas, de ter meus bens, de ter coisas, mas pelo trabalho normal, né, de quem está fazendo, pela capacidade, pela inteligência, né. Atuei muito nessa área da comunicação, né, da propaganda, fiz muitas peças e tal, mas a coisa que, né, vem comigo desde que eu... instiga ali desde pequeno. Desde os 15 anos que eu sou jornalista. Sou jornalista, né? Trabalhei no Jornal de Luanda, lá onde eu morei. Sou nascido em Cambé, pós-graduado em marketing e com especialidade em inteligência artificial. Então, eu estou nessa caminhada aí, né? Meio misturado com a militância e com a militância e com a profissão. Né? Então, é bem complicado isso. Mas acabei atuando, né, em todas as áreas da comunicação, praticamente, em TV, rádio, jornais, revistas, assessoria de imprensa, assessoria parlamentar. Né? Então, eu acabei fazendo um todo aí, né? Por isso uma experiência vasta aí, né, nesse cenário aí todo. Nessa história toda do marketing político, eu coordenei várias campanhas políticas, né, e nela o feito, né, que eu fiz foi a criação do L. Isso, e essa aqui até, eu acho, L, Milani, que isso, do L, como uma história muito interessante, acho que a gente vai começar no próximo bloco. Isso. Né? Eu vou Daqui chamar a pouco agora. Eu vou falar do L, então. Isso aí. Agora nós vamos chamar o Matheus e Tiro de Castro aí com a economia no Brasil e no mundo. Depois a gente volta aqui com o Milani para ele contar um pouco dessa história para nós. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está, nos prestigiando mais uma vez, e nós falamos sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de um assunto muito relevante para a indústria paranaense. Recentemente, houve a divulgação da pesquisa de sondagem industrial do ano de 2025, conduzida pela Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP Paraná, trazendo consigo resultados e dados bastante relevantes acerca das perspectivas dos industriais paranaenses para o ano de 2025, revelando um otimismo de 61% dos industriais paranaenses para o desempenho econômico da indústria no ano de 2025, tanto no estado quanto no país. Levantando também alguns levantamentos atinentes ali à ampliação ou não de investimentos no ano de 2025. Nesse tocante, 90% dos industriais paranaenses revelaram que pretendem sim ampliar investimentos no ano de 2025, sobretudo com foco no aumento da produtividade, na redução de custos e na exploração de novos mercados. No entanto, com a alta da taxa Selic, que está já num patamar muito elevado e com perspectiva de aumentar ainda mais, conjugado também com o encerramento das linhas de crédito do BNDES para a indústria, 50% dos industriais, ou melhor dizendo, 55% dos industriais paranaenses financiarão os seus investimentos com recursos próprios, o que acaba, de certa maneira, levantando um problema, porque existem poucos mecanismos de financiamento disponíveis de maneira vantajosa para os industriais, de modo que eles terão que se utilizar das próprias poupanças para financiar boa parte de seus investimentos, o que, de certa maneira, acaba levantando um problema. E não obstante tal problema, os industriais ainda mantêm uma perspectiva otimista, apesar dessa conjuntura econômica adversa, e irão ampliar esses investimentos. E justamente nesse sentido que há um foco, a questão que atualmente vem sendo levantada desde o ano passado, ou melhor, desde o ano retrasado, que já vem sendo de certa maneira levantada, é a questão da reforma tributária e também de sua regulamentação. Eu comentei, tenho, de certa maneira, a perspectiva de que a reforma tributária possui um objetivo central bastante relevante, que é a promoção
de maior equidade entre os diferentes setores econômicos. No entanto, muitas exceções vêm sendo implementadas na regulamentação da reforma em prol de determinados ramos do setor de serviços, o que na prática deve ampliar a carga tributária geral embutida no imposto de valor adicionado, no IVA, que por sua vez acabará recaindo sobre a indústria. Esse é um aspecto muito fundamental de se colocar, justamente levando em consideração que a indústria de transformação vem num processo muito agudo de retração desde a década de 90 e ainda mais levando em consideração os encargos historicamente impostos a tal setor, os desestímulos historicamente impostos a tal setor. Ainda mais, levando em consideração um cenário atual, no qual a indústria de transformação é o setor mais tributado da economia brasileira. Ou seja, a partir do momento em que você tem como prioridade a ampliação da produtividade e a diminuição de custos, é impreterivelmente necessário colocar essa questão tributária no centro, uma vez que ela impõe custos muito elevados para a indústria que acaba, de certa maneira, tendo um papel crucial nesses desestímulos que a indústria vem sofrendo desde a década de 90. Ou seja, se a gente não ter uma atenção bastante aguda, bastante ferrenha quanto a esse aspecto da regulamentação da reforma, haverá, de certa maneira, uma série de problemas que acabarão repercutindo negativamente sobre a indústria e continuarão repercutindo negativamente, apesar de efeitos positivos associados ao combate e à acumulatividade. Ou seja, é um debate bastante pertinente, ainda mais levando em consideração que a indústria é tão crucial para o crescimento da produtividade e o crescimento econômico. Isto é, partindo da percepção de que a indústria é o grande motor do crescimento econômico. Então, é um setor para o qual a gente tem que olhar com bastante cuidado, ainda mais levando em consideração essa predisposição dos industriais paranaenses de ampliar os investimentos justamente com os objetivos elencados na pesquisa de cenário industrial. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos aqui então no nosso Direito e Justiça com Mário Milani. Vamos agora tocar num ponto nevrálgico aqui e bastante pertinente, né, Mário? O que você tem a dizer sobre essa polarização na nossa política atualmente, né? Porque a gente até conversou nos bastidores, lá quando a gente teve todo o episódio, Diretas Já, redemocratização do país, né? A gente não tinha essa polarização, a gente só queria democracia. Né? Uhum. E hoje, esse cenário todo beligerante, a gente não pode nem falar de filme mais que é política, não, porque você tem o lado A, o lado B, né? O que você vê sobre eu vejo isso? o seguinte, olha, você tem as suas ideias, né? Eu vou dar um exemplo da eleição presidencial, onde tinha o Bolsonaro e o Lula, certo? E aí começou essa disputa, né? E eu tive um exemplo que uma senhora, amiga minha, tal, falou assim: pô, Milani, briguei com meu sobrinho. Mas brigou por quê? Não, brigou de morte, a gente brigou de morte, sabe? Mas como? Não, ele é Lula e eu sou Bolsonaro. Não, é o contrário, acho que era. É o contrário, eu sou Lula e ele é Bolsonaro. Aí que brigamos de arranhar, se arranhar. Eu falei: olha, posso falar? Pode. Vocês brigaram porque são dois ignorantes. E os ignorantes brigam. Aí eu digo mais um pouco. Um idiota de esquerda conversando com um idiota de direita, quem tem razão? Nenhum dos dois. Né? Então, esse tipo de gente não serve nem para a esquerda nem para a direita. Né? Ele pode ter o pensamento da direita. Essa polarização da esquerda e da direita, ela aconteceu recente aqui nesse governo. Agora, sobre a política, nós vivemos da política, né? Nós vivemos da política, a democracia é política, né? Todas as leis são da política, né? Isso do nascimento da democracia, antes da democracia, né? Isso se faz política, né? E mais, vou adiantar mais, tem uma coisa que até você não ouviu, né? Eu tenho, você já não ouviu isso que eu vou falar. Eu escrevi um artigo sobre isso, assim, político não é corrupto. Concorda? Político não é corrupto. Claro que você não concorda, né? É difícil político, concordar veja bem, político é serviçal do corrupto, que também é corrupto, né? Na verdade,
O parlamentar, né, ou o funcionário envolvido em editais que envolve corrupção, ele recebe pequenas parcelas, né, 1%, 2%, 10%. O político recebe 10%, vai até 20%. O grande corrupto, por incrível que pareça, é a empresa. Uhum. A empresa que banca os políticos. Porque fala, não, agora a empresa precisa de um favor, vai lá no Congresso. Uhum. Mas ela não vai lá buscar ninguém, porque ela já tem os caras dela lá dentro, né? Eu tenho um exemplo aqui de Curitiba, não vou falar nomes porque é bem... Claro. eu tinha um amigo vereador aqui, olha só, porque são muitas quadrilhas, na verdade, né, envolvidas no transporte coletivo, envolvida na limpeza dos rios, envolvida no lixo. E aí esses semáforos que você vê na rua aí tem uma quadrilha atrás, e os radares que todo mundo fala, né? Uhum. Os radares tem uma quadrilha atrás. Essa quadrilha, e esse meu amigo vereador começou a bater nesse formato de multar, de roubar as pessoas, os motoristas, né? Uhum. que trafegam pela cidade, né? E aí eles botam os radares para fazer multa. Uhum. É uma fábrica de multas. E esse meu amigo vereador começou a bater, né? Bater. Esse pessoal, né, envolvido nessa... São várias empresas, na verdade, não é uma só. Eles foram até ele para negociar, para que ele parasse de bater nos radares, que ele estava incomodando, né, Uhum. o negócio deles. Uhum. E ele falou, não, porque não, e não aceitou, um cara honesto, né? Uhum. Tanto é que eu falo que tem gente honesta na política, tem bastante gente. Esse era um exemplo. O reduto, aí o que a empresa fez? O reduto dele era Auer e Boqueirão. Uhum. Ele tinha os votos dele tudo ali. A empresa rastreou no que ele tinha voto. Quando foi para a reeleição, a empresa botou 20 candidatos no reduto dele. Uhum. E tirou ele da eleição. Uhum. Porque os 20 candidatos, um tirou 100, outro tirou 200, outro tirou 300. Era 20 candidatos a 20 mil reais cada um. Olha. Uhum. Então o cara, por 20 mil reais, o cara pedia voto lá. Uhum. Estava ganhando um troquinho para ele. Sim. Ele tinha uma certa liderança. Uhum. E para combater ele. Para poder tirá-lo mesmo do páreo. Acabaram tirando ele da Câmara Municipal. Uhum. Isso é muito comum, né? Então as Uhum. empresas bancam, as empresas que bancam. Falando, o político está lá porque ele já foi bancado antes, né? Uhum. Ele não está lá porque agora... Por acaso. Agora o empresário vai com a mala e... Né? Uhum. O que acontece nas grandes obras? Nas obras, né? O cara vai construir uma escola, vai construir uma ponte, ela custa um valor, vamos dizer, uma ponte, 10 milhões. Uhum. Aí a ponte, ela passa a custar 20 milhões. Uhum. Né? Então, o empresário que superfaturou a obra em Uhum. conluio com um monte de gente. Uhum. E aí ele banca todo mundo. Né? Banca todo mundo. Isso acontece em negócios, em jantares, né? Uhum. Vão tomar vinho juntos, Uhum. né? Então, na informalidade. Aí saiu o negócio. Uhum. Então, há um equívoco muito grande nesse sentido, onde que as pessoas pensam que o cara... Que nasceu ali, o nascedouro é na política, mas na verdade não é. Nascedouro, a política é bancada, né? Uhum. E a corrupção é bancada por esses grandes empresários, Uhum. e ela é bancada não só a política, né, mas a justiça também. Uhum. A justiça tem muito disso também, né? Uhum. Isso não quer dizer que todo mundo da justiça é desonesto, né? Uhum. Tem muita gente honesta que faz o trabalho certinho, do jeito que é preciso fazer, e julga como é para julgar dentro da lei e tal. Uhum. Aí você vê por que o grande capital, o cara que tem muito dinheiro, ele se safa de um crime que ele praticou hediondo, até ele não fica preso. Porque ele usa tudo que ele tem, né? Tudo que ele tem na mão, todas as cartas que tem na mão. Uhum. O pobre não tem esse... O pobre é preso por causa de uma margarina, né? Tanto é que, né, os presídios estão cheios de pobres, Uhum. né? Não tem narcotraficantes, traficantes mesmo esses caras também não ficam. Uhum. Mas a política é isso, então é necessário conversar, entender, né? Uhum. Eu falo o seguinte,
A política é igual no futebol, né? Assim, bem simples, para ser mais simples. Você tem um time, aí o teu time tem picareta, tem perna de pau, tem de tudo um ladrão, pouco, né? mas é o time que você torce, né? Sim. Agora, o que eu falo é o seguinte, igual eu sou palmeirense, né? Aí na hora do jogo, Palmeiras e Corinthians, eu vou torcer pro Corinthians? Não, eu vou torcer pro meu time. A política também é assim, a política tem um partido, né? E as pessoas brigam pelos ideais do partido, pelas propostas que o partido tem, para uma sociedade melhor, né? Nós, na política, nós não somos inimigos, né? Isso é muito importante. Nós somos adversários políticos, né? É igual no condomínio, você não é amigo, você pode se tornar amigo, você é vizinho, né? Isso, exato. Agora você não pode ser inimigo. Você está num condomínio, ser inimigo né, do teu vizinho, né? Isso tem muito, né? Isso é a parte da ignorância humana, né? Nossa ignorância aí. Mas o importante é que a gente possa fazer discussão política de A ou B, ou defendendo A ou B, mas com civilidade, senso, com civilidade, né? Quando você busca militares para governar, isso é o atraso civilizatório, né? Nós não podemos voltar atrás, retroceder né, na nossa civilidade, né? Nós temos que conquistar a civilidade. Então, a questão da igualdade, né, de gênero, a questão da diversidade, a questão dos transexuais, dos sexuais, né? São pessoas, né? Que devem ser respeitadas. Seres humanos, né? Dentro das regras, né? Dentro das regras. Agora, só a ignorância, né? E a insensatez, a incivilidade leva alguém a matar outro porque discorda da sua posição política. Exatamente, ou da sua orientação nós tivemos sexual, exemplos esses dias atrás, esses meses atrás, né? Onde o cidadão estava curtindo o seu aniversário na sua casa, o outro cidadão, incomodado, foi lá e atirou no cara. E matou, agora está preso. Né? Ou seja, perdeu a liberdade por uma ignorância. Ignorância, né? uma debilidade mental, eu acho, né? Porque uma pessoa para fazer isso. É como alguém no trânsito mata o outro, né? Incivilidade, né? Porque o cara fechou, cortou, não sei, né? Irracional, né? Bem irracional, bem fora de órbita. Então nós temos que ir vencendo essas barreiras para levar o planeta Terra, né, o Brasil, para um mundo melhor para todos, né? Alçá-lo para outro nível, né? Da sua cor, independente das suas posições políticas, né, independente do onde que ele está, mas que dentro da civilidade, onde que nós possamos criar uma sociedade onde haja justiça, né? Onde haja igualdade, né, social, principalmente, onde as pessoas possam viver dignamente, morar dignamente, comer dignamente, né? Exatamente, isso, ter um prato de comida todo dia, né? Pelo menos. Isso é simples, na minha opinião, e está tão complicado. Tão complicado de resolver, né? Mas é essa que eu acho que é a lição que fica desse bloco, justamente a gente tentar, dentro das suas preferências políticas, cada um tem a sua, respeitar o outro dentro dos seus limites ali, saber que cada um tem sua posição, ninguém é igual a ninguém, e todos têm o direito de ter a sua voz, de falar sobre... Na verdade, assim, a gente prega a democracia, né? É um direito, inclusive, que está previsto na nossa Constituição Federal. Quando a gente fala de direito, a gente fala de justiça, a gente fala da Constituição Federal. Constituição Federal nada mais é do que falar de dignidade da pessoa humana, direito à moradia, direito de propriedade, enfim, todos esses direitos estão abarcados, e inclusive direito de igualdade, né? A gente tem que ser igual, a gente tem que se respeitar, e cada um tem o seu credo, sua crença, seu direito de exercer, né, o seu lado político, e também de se manifestar, né? As manifestações são livres e devem ser respeitosas, e por isso que a gente acha que falar de direito, falar de justiça, falar de política é importante, sim, porque a gente precisa entender os limites e fazer, né, crer que nós ainda estamos vivendo num país civilizado, né, um país em que as liberdades devem ser respeitadas, né, Milani? Sim, eu acho que o importante é isso. Nós temos que ter a democracia e a liberdade, né? Então, a gente vai caminhar para um mundo mais civilizado dessa forma.
né? Uhum. Até agora não inventaram outro jeito, né? Exato. Porque a ditadura em lugar nenhum serve, nem a ditadura civil e nem a ditadura militar. Exatamente. Nós vamos chamar então as nossas colunas de direito contratual para, na sequência, a gente voltar aqui com Milane falando do livro, que tem aí uma história e que realmente contribui muito aí para a nossa questão política, enfim, tudo que aconteceu aí ao longo dos anos e, inclusive, é parte da trajetória do Milane. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje vamos abordar um tema que pode ser bem interessante para você que está planejando adquirir a tão sonhada casa própria ou mesmo empreender no ramo da construção. Vamos falar sobre os contratos de financiamento imobiliário. Vamos entender o funcionamento dessas operações? Contratos de financiamento imobiliário são acordos que possibilitam a compra de imóveis por meio do tão famoso parcelamento. Os contratos de financiamento envolvem instituições financeiras que oferecem crédito necessário para o comprador concretizar a aquisição do tão sonhado imóvel. Esses contratos possuem características como taxa de juros, prazos de pagamento e, claro, o sistema de amortização, escolhido como a tabela saque ou a tabela price, que define a forma como as parcelas serão cobradas ao longo do tempo. Outro ponto importante é a análise do perfil do crédito do comprador. É a partir dela que as condições de financiamento serão definidas. Além disso, devemos estar atentos às garantias exigidas pelas instituições financeiras, sendo o imóvel a principal delas, muitas vezes ficando alienado à instituição até que a dívida seja integralmente quitada. Também precisamos abordar os cuidados necessários antes de assinar um contrato, ler as cláusulas com atenção, entender o custo efetivo total, que inclui juros, seguros obrigatórios e taxas administrativas, e ter uma visão clara das suas finanças pessoais são passos fundamentais. Em paralelo, há a importância de se conhecer os direitos e deveres tanto do comprador quanto da instituição financeira para que sejam evitadas surpresas aí no futuro. Uma análise cuidadosa dos contratos de financiamento imobiliário não é apenas importante para consumidores individuais, mas também reflete em sua relevância um contexto mais amplo. Afinal, a estruturação e a regulamentação desses contratos são pilares essenciais para o funcionamento do mercado imobiliário, impactando diretamente a viabilização de projetos habitacionais e comerciais. Isso destaca como um entendimento sobre os aspectos financeiros e legais dos financiamentos imobiliários pode beneficiar tanto pessoas físicas quanto empresas que dependam desses recursos para a concretização dos seus objetivos. Daí, decorre a importância de se compreender o papel do crédito imobiliário, uma vez que o crédito imobiliário é a principal fonte de recursos para a viabilização dos projetos habitacionais e também comerciais. O crédito imobiliário é um instrumento financeiro que permite que construtoras e incorporadoras concretizem seus empreendimentos, mas a obtenção e a gestão desse tipo de crédito apresentam diversas particularidades e regulamentações que impactam diretamente essas empresas. Entre as características específicas do crédito imobiliário está a sua destinação exclusiva para aquisição, reforma ou construção de imóveis. Os recursos são liberados gradualmente conforme o avanço das obras e estão sujeitos a inspeções periódicas que garantem sua correta aplicação. No Brasil, existem dois sistemas principais responsáveis por organizar e regulamentar o financiamento de imóveis: o Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, e o Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI. Cada um possui regras específicas para atender diferentes padrões de imóveis e necessidades daqueles que buscam esse tipo de crédito. O SFH é direcionado a imóveis residenciais de até R$1,5 milhão, oferecendo vantagens como a possibilidade do fundo, de utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, sendo uma ótima opção para quem está adquirindo o primeiro imóvel. Esse sistema apresenta limites relacionados ao percentual de financiamento e ao comprometimento de renda, que não pode ultrapassar 30%, além de oferecer condições de juros controladas de até 12% ao ano e prazos de pagamento que podem alcançar até 35 anos. Por outro lado,
o SFI é mais adequado para imóveis com valores superiores a R$ 1,5 milhão ou que não se enquadram nas regras do SFH. Além de abranger imóveis residenciais, inclui também propriedades comerciais, sendo, portanto, mais flexível nesse aspecto. Esse sistema não impõe limites rigorosos sobre o comprometimento de renda, mas os juros aplicados podem ser mais altos do que no SFH. Com essas diferenças, cada sistema atende a diferentes faixas de consumidores e tipos de imóveis, o que possibilita uma maior abrangência no mercado de crédito imobiliário. Por fim, é importante ressaltar que esse mercado é sensível às mudanças econômicas, como variações nas taxas de juros. Essas variações afetam tanto as decisões das instituições financeiras quanto as escolhas dos consumidores, reforçando a necessidade de compreender as características desses sistemas e as influências econômicas para a garantia da tomada de decisão. Com planejamento e conhecimento, é possível transformar sonhos em realidade. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos em breve. Voltamos aqui então com o nosso Direito e Justiça e agora para falar da grande contribuição aqui do Milani, que é justamente A Voz do Gesto, que é um livro que marca a história não só do Milani, quanto também do país, e inclusive do nosso presidente Lula, não é, Milani? Sim. Eu queria muito que você falasse sobre o livro, sobre o gesto, enfim, toda essa questão que envolve, né? Eu sou, né, eu sou italiano, tenho uma oficina no fundo. Gestos. Eu sou italiano do fundo de quintal, né? Cheio de coisas, né? Até não falei, mas eu faço poesia, faço escultura e faço música com um parceiro. Olha! Então tem toda essa loucura. Multifacetado, né? Mesmo, né? Cheio de coisas, né? E eu falo que eu sou assim, um cara inquieto, né? Então, eu já estou aposentado, na verdade, mas não me aposentei. Aposentado, né? Não, na prática não, né? Aí, você tem a história do Gestualdo L, é uma história de 89, 1989, a primeira eleição presidencial. E eu era da coordenação da campanha do Lula aqui no Paraná. E um grande dilema do PT na época do Lula era que não tinha dinheiro para fazer campanha. Não tinha material nenhum, cartazes, adesivos, né? E eu comecei a pensar de como que a gente poderia sair desse nó, desse cenário aí, né? Porque eu sempre falo o seguinte, olha, eu falo assim, não basta ter inteligência, né? Precisa ter sabedoria, certo? Verdade. Mas não precisa precisa mais que sabedoria. Você não adianta nada um sábio deitado numa rede com preguiça, certo? Então não adianta nada ser sábio. O que vale era você o seguinte, espremer o pensamento, né? Apertar a mente. Então esse é o ato da inspiração, né? A inspiração que é a coisa mental, né? A inspiração de uma música, de um slogan, né? Das campanhas publicitárias, de um próprio discurso, né? É a formatação da inteligência, né? Reduzida a certa criação, né? Então eu comecei a apertar a mente, né? De como que a gente poderia sair dessa situação difícil, sem dinheiro e sem condições de caminhar na campanha. E eu estava conversando com os amigos em Cascavel, isso foi em Cascavel, numa mesa de bar, bebendo e tal, que era o pessoal da campanha também, e eu botei a mão assim em cima da mesa e eu vi o L. Eu vi o L. Puta, tive uma ideia. Falei para os amigos, tive uma ideia aqui. Aí não, mas que ideia? Falei, olha, isso aqui é o L do Lula. Que, meu? Aí eles tiraram sarro, brincaram. Não, que L, velho. Não, é o L, isso aqui é o L. É o L do presidente, é o nosso presidente. Que eu sempre fui um cara visionário, né? Sempre, sou um visionário, não sei, mas fui um visionário que eu sempre achei que o Lula ia ser o presidente. Eu sempre achei, inclusive nesse momento que a gente estava na campanha.
E aqui no partido, só para ilustrar, no partido tem o PT, que ajudei na fundação, fui candidato a vice-prefeito de Cascavel. O PT tem vários grupos dentro do PT, que pensam diferentes, mas na hora X vão juntos. Convergem, né? Convergem. Mas tem gente que é social-democrata, tem gente que é mais revolucionário, tem vários grupos, certo? E também no início o PT tinha os seguintes, os operários e os intelectuais, a academia, chamada academia. Então eu sou parte da academia do PT, né, dos intelectuais que pensava, fazia o plano de governo, escrevia o discurso, fazia os jornais, revistas, né, manifestos. Então nós, os intelectuais, os caras da academia que faziam isso. E as campanhas também eram por nós, né, do vereador, do deputado, né, a gente fazia também isso. Então, só para entender um pouco de como funcionava. E nesse instante que eu botei a mão e falei, e aí foi a inspiração, certo? Daí para frente só foi transpiração. Imagino, porque é muito mais 99% transpiração e o resto é inspiração, né? Aí eu fiz o seguinte, eu fiz o que eu chamava na época uma tese. Eu escrevi uma tese sobre a neurolinguagem, sobre a semiótica, envolvendo a questão do não verbal, de como que isso era um mecanismo de comunicação que atravessou o tempo, né? Que a humanidade, a primeira linguagem dos humanos foi a linguagem não verbal, né? Exato. Uma linguagem de gestos. Isso, né? gestos, símbolos, né? Então, isso, os primeiros homens, né, milhões de anos, eles faziam gestos, depois foram desenvolvendo a fala. Então, eu imaginei que podia ser um grande mecanismo para a gente fazer a propaganda custo zero. Com a mão, nós usando o não verbal, nós não vamos precisar gastar nada. E disso eu fiz, né, depois da tese, eu fiz um manual de pichação. Olha. Que era para fazer à mão, até está no livro. Né? Até você me mostrou mesmo, né? Ele está no livro aí. E esse manual, a gente fazia pichação nos postes, né, da mãozinha, né, do desenho, nos postes, no muro, nos cantos, assim um grafite não que borrava o muro inteiro, né, mas que pegava um cantinho lá para não deixar o dono do muro bravo. Sim, né? Com certeza. E isso, eu fiz esse manual e fiz as cópias para os diretórios municipais do Brasil inteiro. Se eu não me engano, nós tínhamos acho que uns 3.000 diretórios já. Olha, bastante. Acho que não era 3.000, mas são 5.000 municípios, né? Nós tínhamos lá 2.000, acho que, não lembro do número, mas eu distribuí para esses, para os militantes fazer o teaser, né, que na propaganda você faz o primeiro L, depois você espera uns 20, 30 dias, você complementa com Lula. Isso está no manual. Aí eu distribuí esse manual num encontro que teve em São Paulo, e o pessoal acabou levando para os municípios. E pegou mesmo. Aí é o seguinte, não tinha material, todo mundo chegou lá para pegar, levar material, cartaz, adesivo, e não tinha. Eles levaram só o manual. Manual da pichação, esse aqui, no caso, né? Até a linguagem, né? Você faz aqui, ó, fazia o seguinte, você faz a primeira mãozinha só, que é o teaser na propaganda. E depois de 20, 30, 20, 15 dias, depende do lugar, você complementa com o restante. Até era uma pichação ecológica, com rolinho, nada de spray, certo? Era uma coisa, aqui no texto eu falo, a linguagem até da época, entendeu? E fala sobre essa linguagem, né, do não verbal. Aí quando você... Aí a minha ideia era de que nós íamos ter uma ação não verbal, que seria um cumprimento. Eu cumprimento você, e uma saudação quando a gente faz, e um ritual. Isso tudo aconteceu. Porque quando o cara passou lá no ponto de ônibus, o ônibus passou, e o cara dentro do ônibus, pá, e você lá no ponto, pá, né? Eu vi isso muito na primeira eleição,
até mesmo a Globo fazendo matéria ao vivo, aí de repente entra um cara no meio e faz só a mãozinha. Ou na boca, ou na urna mesmo, né? Nós temos uma imagem aqui do Requião, ele foi lá votar de manhã, ele saiu da urna e fez o sinal, né? Sim. Ele fez o sinal. Então, aí esse sinal, esse cumprimento, né, essa saudação, ela virou um comprometimento, entendeu? Ela virou um cumprimento e um carimbo, na verdade, de que você está, né? Por exemplo, a Ivete Sangalo, ela fez, né? Ela só fez o sinal, né? Aí todo mundo gritou, pulou de alegria, a Ivete está com a gente, a Ivete está com a gente. Ela não falou nada. Só simplesmente era uma identificação. A identificação. Assim. Então era essa afinidade, né? Então o símbolo não verbal, nesse período todo de 89 para cá, ele ganhou uma identidade e um comprometimento de ritualístico, né, com o Lula e com as pessoas. Então o Lula não podia chegar lá no cara lá que estava lá no canto, mas o cara levantava a mão e o Lula levantava a mão para ele. Pronto, ele já se sentia em casa. Ele já sentia, puto, o Lula me cumprimentou, né? Então é diferente de outro tipo de cumprimento. Então era um cumprimento, e esse é um símbolo, né, que na verdade ele é o símbolo de campanha eleitoral, o único na América Latina, que extrapolou o Brasil, foi para a América Latina e foi para o mundo, né? Então eu tenho vários depoimentos do Chico Buarque, do Paulo Vieira, de vários artistas, né, dizendo sobre o símbolo, da representação do símbolo. O símbolo ganhou fronteiras e fez essa coisa intimista, né? Essa conexão, né? Então ela proporcionou essa conexão, né? E outra, que eu acho que é o mais forte da coisa, é que ela fez o comprometimento, né? Quando você fez o L, você falou, eu estou do teu lado, né? Então é o comprometimento, né? É como no carimbo, no cartório, né? Como fala... Reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma. Está reconhecido. Então, para ele devolver, sair disso, o presidente, né, o Lula, tinha que fazer muita besteira. E o que aconteceu foi que as crianças, né, foi o primeiro teste que eu fiz sobre como, para criação e para desenvolver o todo, né? O PT fazia os grandes encontros em São Paulo, em Curitiba, ele fazia os grandes encontros nas plenárias grandes, e as mulheres, os casais, levavam os filhos. E os filhos ficavam entre a plenária e a mesa, ou ficava atrás da mesa. E tinha uma companheira, um companheiro que cuidava das crianças. Então, porque as pessoas não podiam sair de casa e deixar seus filhos para ir fazer reunião no partido. Então, essas crianças, aí eu fiz em São Paulo, tinham lá umas 30 crianças, né, atrás, e eu fiz umas cópias dessa marca, e um pedacinho, assim, tudo em cópias de Xerox, né, a tal das Xerox, cópias. E no dia eu entreguei para as crianças. Eu estava testando se eu entreguei para as crianças esses panfletos, e falei com meu amigo Jorge Sonda, que acompanhou essa história desde o bar, né, depois a gente estava junto, sentado. Falei, Jorge, eu vou fazer um teste aqui, quero ver se esse negócio vai colar ou não. Aí, de repente, levei para as crianças e acabei esquecendo um pouco. Eu viro para lá, as crianças já estavam fazendo. Estavam fazendo. Olhava, tinha mais uns banners em cima, que eu distribuí. As crianças começaram a fazer. Aí eu falei, Jorge, já era. Foi, como diz o filósofo. Foi. Pegou aí, já. Pegou. Aí aquilo pegou mesmo. Aí a pessoa tal. Aí eu fiz o lançamento aqui em Curitiba, no encontro que teve com o lançamento da candidatura Lula, e um encontro no Madalosso que a gente fez para arrecadar dinheiro para a campanha. E dali, eu nunca parei de fazer, né, fiz documentários sobre o L, fiz panfletos, fiz cartazes, até tem alguns aqui dentro, né? Eu ia lembrar do cantor Nando Reis, né? Começou a cantar e começou a fazer.
Então, tudo isso foi fortalecendo e feito comprometimento, né? Virou uma marca, assim, né? Aí da hoje, campanha. hoje ela é a marca, né? Então o PT tem o Lula, o PT tem a estrela, e tem o L, né? A marca, e tem a identidade com aquela música Sem Medo de Ser Feliz, que foi feita em 89 pelo Alcioli. E essa também não saiu. Então foi as duas peças publicitárias que não saíram, que continuam, Sem Medo de Ser Feliz, a música do Alcioli, e o meu L, né? A marca do L, do Gestual. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos passar aqui e a marca vai continuar. Exato. Porque a pregação hoje, ela extrapola o L de Lula, não é só de Lula, é um L que eu sempre falo, é um L de liberdade, né? É um L de life, um L de love, né? De luz. Então, é um pouquinho a mais que a encarnação do candidato, né? Sim. Porque nós vamos, né? Nós vamos sair de cena, né? Exatamente. Mais dia, menos dia, a gente sai. A gente sai de cena. Mas o L vai estar eternizado já, isso não é eu que falo, todo mundo fala, os cientistas políticos, né? Então, eu para fazer, então escrevi esse livro contando essa história. E aqui eu conto um pouco do que foi. Bacana. Então teve muita participação também da militância, né? Perseguição, porque o cara estava pichando um muro e aí estava fazendo a coisa, a polícia veio para cima. Então tem vários episódios. E até que aqui no livro eu não conto, mas eu conto essa história de como que nasceu, né? E tenho depoimentos de várias figuras. E o bacana é que tem o prefácio. O prefácio do livro é do presidente. Do próprio presidente. Então ele mandou o texto para nós, para mim, eu pedi para ele mandou um texto. Aí foi colocado no livro. Que bacana. E aqui, esse livro agora está atualizado. Mas antes de falar do L, né, eu faço um estudo sobre o não verbal humano. Isso que é legal, né, Milani, que eu acho que é bom a gente sempre abordar, né, porque você fez todo um estudo, né, e justamente você falou, né, semiótica, neurolinguístico, então você tem toda uma base científica para o desenvolvimento do L, né, antes, né, então... não foi uma coisa do agraço, né? Não exatamente. Foi uma coisa preparada, estudada, entendeu? E aí disso que eu tiro o valor, né, muito valoroso. Eu faço o estudo do não verbal, dos gestuais, né, porque nós temos... Isso que eu entrei no meio de uma história enorme, porque eu tinha a história do positivo, né? Tem a história do V, de Vitória, dos punhos cerrados, e tem o L agora, que não tinha. Então o L entrou nesse meio aí, que é uma coisa muito forte. Aí muita gente está usando, né? Tem uns cantores, até o Léo Santana, começou a fazer e tal. Depois começou a falar que é ele que tinha feito, né? Aí eu tive que mostrar para ele que essa criação de 89, aí mandei o livro para ele ver a história, e que ele achou que ele que tinha feito. Ele fez uma música em cima, faz o L, nem lembro direito a música. Mas o que também foi bacana essa história toda é que a criação gestual, ela inspirou os artistas e inspirou as pessoas para fazer outras coisas do L. Hoje você vê no TikTok, né? O cara entra lá, olha, eu até vi um vídeo, acho que foi ontem, e falei assim, eu não sei em quem eu vou votar em 2026. Ele falou assim, eu não sei em quem eu vou votar em 2026. Estou pensando aqui. Entendeu? Pegou forte. Então, mesmo, essas coisas. Aí tem essa polarização, né? A dualidade, né? Porque o símbolo tem... tudo tem a sua dualidade, né? Tem um lado de um lado do outro. Uma coisa sobre isso, sobre quando o Bolsonaro fez a arma, né? Que a patente é minha no NPI, se eu fizer qualquer gesto é minha, entendeu? Esse é uma patente, o Rzinho aqui, ó, é uma patente. Se você virar ela assim, é minha patente, virar assim é minha patente. Não então, importa como, então. Né? Ele virou assim, no gestual, que é o símbolo da arma, né? Mas isso eu tinha estudado.
eu tinha estudado também. Uhum. E o meu maior medo era se os nossos militantes eleitores começassem a fazer isso. Que eu, na minha visão de marqueteiro, se a gente fizesse isso, ia perder muito voto. Entendi. Porque nos bastidores a gente falava, né, os caras brincavam, ó, Milani, se não for assim, a gente vai assim. Eu falei, não. E o meu maior medo era esse. Uhum. Quando o Bolsonaro apareceu com a arma, eu pulei de alegria, pra você ter ideia. Puta, o cara caiu. Eu falei assim, né, pra minha mulher, como o cara caiu na armadilha. Ele caiu na minha armadilha. Aí ele fez isso, aí perdeu o voto. Né? Porque a maioria da população não quer guerra, né? Não quer matar ninguém. Ainda mais o brasileiro, né? O brasileiro gosta de paz, né? Então, toda essa história, ela é uma história de persistência de ano a ano, porque tem mais de 30 anos essa história. Sim, Parece com certeza, é um grande então, legado, inclusive. É uma coisa que ela ultrapassou as fronteiras, né? E ela ganhou a questão, quando ela entrou no TikTok, né? Ela ganhou a coisa, o povão mesmo, o povo mesmo, né? Não o intelectual só, mas o povo mesmo. E o povo hoje está fazendo, né? Quando eu falei que era um cumprimento, uma saudação, e era um ritual, em 89, no comício da Sé, para você ter uma ideia, no comício da Sé, eu filmei o comício, eu entrei pelo fundo do palanque, e quando eu tinha uma câmera VHS, quando eu botei a câmera na frente do público, estava 100 mil pessoas fazendo L. Nossa, em 89. Imagina. Já tinha ganho ali. Tinha 100 mil pessoas no comício da Sé, do Lula, tinha todo mundo fazendo L já. Aí eu fiz um documentário, né, e depois nós tínhamos um programa eleitoral que chamava da Rede Povo. Nós tínhamos os jovens não lembram disso, mas nós tínhamos Rede Povo, né? Primeira campanha do Lula, o horário eleitoral chamava Rede Povo. Era uma cópia da Rede Globo. E foi um sucesso esse programa, e eu participava dele. E inclusive tem uns artistas cantando Sem Medo de Ser Feliz e fazendo L. Eu fiz o script, os primeiros scripts que eu fiz eu mandava para o artista uma frase, ele fazia a frase e fazia o L. Assim, eu voto no Lula porque ele é melhor para o país, ele é um cara decente, honesto, estou com Lula. E fazia o L. Então os artistas em 89 fizeram isso, né? Alguns famosos estão hoje até aí, o Paulo Betti, várias figuras, o próprio Chico Buarque, né, já estava, várias figuras ali globais. E aquilo ganhou força. Não existia rede social, hein? Então, só isso, só para entender. Era só a TV mesmo. Era só a TV e material, e papel, impresso. Depois, com a rede social, a coisa foi crescendo, e foi várias ações. Eu fiz muitas coisas, né? Eu fiz muitas peças publicitárias dentro das redes, né, do L. E o que chamou a atenção também nesse episódio da criação do L foi que o Lula começou a andar no Recife em 89 e tinha uma carreata, e o povo saía na janela com um lenço vermelho e fazia o L. Isso a Folha de São Paulo deu. Aí tem algumas referências aqui. Tem registro aí também. Tem registro, porque o livro, na verdade, ele tem mais de 100 referências. Nossa. Né? Então tem estudos. Isso foi tudo do jornal na época? Não, isso aqui é tudo, ou dos estudos? São estudos do não verbal. Do não verbal. Do não verbal, o Amaral, por exemplo, o Cascudo. Legal. Aí tem o Conte, tem um francês, tem um. E eu conto toda essa pesquisa mesmo. A pesquisa. Deu um trabalho danado. Imagino, com certeza, uma produção. Isso aqui não tem nada de inteligência artificial. Com certeza nem existia, né? Então, eu sei que ela ganhou força, mas foi com um tempo, foi caminhando e chegou onde nós chegamos, né? Hoje está uma disputa, né? Que eu acho, quanto mais esse pessoal faz o L aí, né? Por exemplo, o preço do café subiu. Faz o L aí, né? Que era uma forma de... Você que fez o L... É insurgência, né? Subiu o café. Mas aí, assim, o Lula tirou os impostos da cesta básica, faz o L. Né? Então,
eu acho que o Só valor, fortalece o ainda, né? proativo é muito melhor do que o negativo, né? Uhum. Então, essa história que está com o Lula, e ele começou em Recife, né? Que ele começou a andar, o povo começou a fazer para ele. Uhum. Então, eu tenho imagem dele também em 89 fazendo o Uhum. L, Uhum. e até tem aqui. E quando foi que você estruturou essa... Que ano que foi, Milane? Só pra gente ter o L. Você falou Não, até que você estava lá no Boteco, você foi viu tal? 89. 89 mesmo. Ah, então Na foi logo ali verdade, na... não, na verdade, eu até vou confessar, é 88 que eu fiz. 88. E Aham. 89 foi a eleição. Eu Isso. criei em Porque eu 88. lembro da campanha em É porque 89, ali tudo, né? é que eu falo 89 porque é mais Uhum. fácil de entender, porque Sim, foi a porque eleição. associa a eleição. Mas Uhum. foi em 88, no Uhum. final de 88, Uhum. que a candidatura Lula já estava sendo posta pelo partido. Ah, entendi. Para você ter uma ideia da primeira candidatura do Lula à presidência da República, tinha uma parte do partido que não aceitava, que Uhum. não queria. Então teve um embate dentro do partido para saber se o Lula ia ser candidato ou não. Uhum. Uhum. E algumas figuras, até figuras importantes no partido, queria que o Lula continuasse a ser sindicalista. É, porque na Mas época tinha uma visão totalmente diferente do que era o político, né? A gente sabe que o Brasil mudou não, muito, né? eles achavam que o Lula não tinha força, né? Uhum. Mas o Lula é um cara persistente, resiliente, né? Uhum. Então, em razão do que o Lula saiu do eixo da fome, né, do eixo da miséria, Uhum. num pau de arara, vem para São Paulo, o que ele ganha com isso, né? Ele ganha empatia, ele tem empatia pelas coisas, Uhum. ele tem sensibilidade para as coisas. Essa é a diferença dele com esse outro cara. Uhum. O Lula é um cara que foi forjado na luta, foi forjado na vida, Ele né? Não veio ali foi daquele criado momento. por acaso. É, aquele momento de necessidade de ascensão das classes, né, que menos favorecidas, né? Uhum. Não, ele veio dessa, né? Uhum. Ele morou num cubículo em Santos, Uhum. e 11 pessoas dentro de um quarto. Imagina. 11 pessoas dentro de um quarto. Imagina isso. Uhum. Não, Então, totalmente insalubre. dormia 11 pessoas, ele, a mãe dele, os parentes, os irmãos, dentro de um quarto Uhum. de É uma história de luta mesmo, né? Não tem nem o que falar, então né? não tem, então ele é sensível a essas causas, ele tem emoção na coisa, né? Uhum. Não é uma coisa de graça, né? Uhum. Uhum. Agora, o que acontece muito, está acontecendo muito, nós estamos nessa revolução, né? Nós estamos no meio de uma revolução. Nós estamos no meio da revolução, até muita gente não percebe, nós estamos no meio de uma grande revolução no planeta, que é a revolução da tecnologia. Uhum. E é a revolução da comunicação. Uhum. Exato. E eu que sou da área da comunicação, mas a grande revolução é na comunicação, mas na medicina é também, na engenharia é. Não, mas a comunicação... eu acho que é o cerne, né? Eu acho que é a comunicação da engenharia, a comunicação na medicina, a comunicação na agronomia, direito, no né? direito, né? Então, você, por exemplo, hoje no direito, o cara fala, a petição eu mesmo faço. Né? Ele vai lá na internet e faz mesmo. E faz. Hoje os jornalistas já não é, né, como era antes. Os raízes, né, que realmente faziam. Hoje o jornalismo mudou. Então nós estamos numa grande revolução que está em ebulição no planeta, né? As pessoas estão buscando e está dando muito conflito, né? Porque elas não conseguem entender, né? E a maioria não consegue diluir toda essa avalanche, avalanche de informação. E, né, de confusão, né? Eu sei lidar com isso, né? Eu acho que eu sei lidar, né? Eu tenho o meu WhatsApp, então é um inferno. Você me falou que, né, tem um monte de rede social aí, né? Tem todas as principais, Facebook, não, Instagram, o meu WhatsApp, TikTok. agora, se eu abrir ali, tem 4.000 mensagens. Imagina, aquele dia que eu estava tentando falar com você mesmo, né? A gente estava... Vamos ver quantas mil mensagens tem aqui, né? Estava na loucura lá. Tem muita mensagem aqui, ó. Mas então Tanto que não por acaso é a era da comunicação, né? Inclusive, então, ó, né? você tem aqui, ó, tem 20 mensagens, 30 mensagens, né?
80 mensagens, 273 mensagens. Aí isso aqui é um grupo de ecologia, de saúde. E aí aí tem um grupo, uma confraria nossa. Isso. Eu tenho um grupo de bolsonaristas que eu participo. Ou seja, né? Mas eu acho Mas que eu preciso de informação, não preciso? Mas aí eu vou pegar a informação da onde? Da onde, né? Contra eles mesmo, né? Aí o problema que nós temos hoje, né, é o problema da falsidade, né, da falsa informação, do tal do fake news. Então, esse é um problema sério. E outra, nós estamos com os mecanismos da informação, né, nas mãos dos ricos. É isso aí, gente. Então, desse bloco ficou, né, essa lição importantíssima para a gente ainda volta aqui com o Milani, no último bloco, para a gente arrematar essas questões todas e tão importantes aqui, para a gente contar um pouquinho da história do Milani e também essa contribuição altamente significativa dele aí para o nosso país. Vamos lá, então, agora com a coluna do Juc em Juc Business. Vou conversar agora com uma pessoa curitibana que é CEO da Volkswagen do Brasil e que fez uma palestra na Associação Comercial do Paraná, e as pessoas às quais eu entrevistei, as palavras foram de encantamento. Foi a minha melhor palestra. Ciro, você deu um show, além daquilo que você sabe fazer muito bem com a música. Não, legal, é um prazer enorme estar aqui na CP, foi um convite do Antônio, da presidência da CP, a gente dá proximidade, que eu falo, eu gosto muito da proximidade com as pessoas, com as empresas, e é um prazer enorme realmente estar dividindo um pouco da minha história pessoal, contando um pouquinho do como é que funciona o automóvel, os desafios que nós temos, as transformações, falamos de marketing, falamos de presença de marca. Então isso é muito bom contar essa história e dividir com todos vocês. Muito bem, eu não vou entrar na parte econômica, mas eu vou entrar na parte que eu chorei, que foi o lance da Elis Regina. Essa é uma campanha que realmente lançamos, a Volkswagen tem hoje 71 anos, ano passado fizemos essa campanha de 70 anos. Quem não viu essa campanha com a Elis Regina e com a Maria Rita comemorando? E aí essa campanha, ela fala muito do que a gente acredita, da conexão das pessoas com o automóvel. Então isso poucas marcas do Brasil conseguem fazer, é impossível você não se emocionar com ela. E essa campanha ganhou 5 leões em Cannes agora no mês de maio, junho. Então estou muito orgulhoso de poder fazer parte dessa história aqui, dessa campanha. E o outro fato também, por ser músico, você mesmo revelou, roqueiro, eu também não toco nada, só sino de igreja, que é instrumento de corda, mas é o seguinte, que dentro agora da ideia da publicidade da campanha, a tatuagem feita depois lá no Rock in Rio, das pessoas que viram o show, é uma coisa assim fabulosa, Ciro. A equipe de marketing chegou para mim e falou assim, vou montar um estúdio de tatuagem no meio do Rock in Rio. Falei, tá sério isso? Quem que vai tatuar? E filas enormes lá para tatuar, e as pessoas tatuando, claro, coisas diversas, mas também muita coisa da Volkswagen. Então imagine uma empresa no Brasil que possa colocar a marca na pele. A Volkswagen consegue fazer isso. Então, colocando o nosso VW ali, colocando Fusca, colocando Kombi, colocando os clássicos da marca. Então, isso é coisa que só a Volkswagen... Eu falo sempre, todo mundo tem uma história com a Volkswagen. Então, isso que é bom de trabalhar numa empresa e poder proporcionar isso para as pessoas. Então, para encerrar, o espaço Juc Business News vai dizer, acabei de entrevistar o bicho do Paraná. Olha, coisa boa, eu tenho muito orgulho de ser bicho do Paraná, estudei aqui, comecei minha vida toda aqui, hoje moro ainda aqui em Curitiba, minha família está aqui, então eu estou muito orgulho de morar aqui, de ter realmente passado toda a minha vida, então é um prazer sempre voltar para cá e participar da cidade aqui. Bom, gente, a gente volta aqui então agora com o nosso último bloco, infelizmente, né, a gente tem aí a limitação, se pudéssemos conversaríamos muito mais tempo aqui com o Milani, porque ele tem muita história para contar.
Mas, Milane, a gente falou aqui sobre questões políticas, sobre direitos, sobre Constituição, né, sobre respeito, igualdade, mas, sobretudo, né, nós falamos também do seu livro, o estudo que você fez acerca do gestual, né, com a ciência, enfim, embasado, né, na ciência, mas eu queria saber, então, nesse sentido aqui, quando a gente fala do seu livro, né, qual a relevância dele, então, hoje, para quem se interessa pela história recente do Brasil, né, especialmente aqui quando a gente fala de comunicação política. O que você Sim. tem para nos dizer, para deixar para o nosso público sobre isso? O livro, na verdade, eu tenho uma pesquisa enorme, eu demorei um tempo, Uhum. porque é uma pesquisa grande sobre a gestualidade humana. Uhum. Então, eu sempre falo que o livro está dividido em duas partes. A primeira parte da academia, que era para universidades, né? É uma experiência de comunicação, de marketing, né? Que não existia, né, no Brasil. Não, quer dizer, não tinha isso no Brasil. Eu acabo colocando isso, e hoje, praticamente, quando os candidatos entram em campanha, eles querem ter um gestual, né? Uhum. Então, Porque pegou, né? é, Sabe que o gestual dá certo. então não tinha, isso não existia antes, né? Eu usava o positivo, né? Uhum. Normal, como que era, que os romanos usavam, né? Então eu faço uma história do positivo, os romanos usavam. Uhum. O V da vitória era os aliados usavam, né? Uhum. E o punho cerrado era dos blacks, né? Do movimento negro, Uhum. que adotou e começou, inclusive o Mandela Uhum. usava na África como símbolo de resistência. Resistência. Então eu tenho o símbolo da resistência, o da vitória, né? Uhum. O do positivo, e tem o L da liberdade, né? De liberdade, né? Então, isso foi introduzido na discussão da política, Uhum. coisa que não existia antes da política, não se fazia gestos, fazia uma encenação só, né? Sempre natural, mas não como uma política de comunicação dentro de uma campanha. Né? Do L foi uma política de comunicação não verbal na campanha. Então, nesse livro, eu coloco a parte da academia, do estudo do não verbal, isso, e do estudo do marketing, né? Como que isso é adotado no marketing e como que isso representa dentro de uma campanha. O que isso quer dizer dentro de uma campanha, né? Então, dentro de uma campanha, ele ajuda a consolidar, né, o nome do candidato, né, no caso do Lula, e ajuda a comprometer, né, o eleitor com o candidato. E também faz essa ligação, né, da comunidade, do todo, com o candidato. Então, você fazia uma saudação individual e uma saudação ritualística, que é 100 mil pessoas fazendo L. Então, nós tivemos aqui alguns shows, né, onde toda a plateia fazendo L, né? E os artistas levantavam a mão e todo mundo levantava junto. Então, essa é a parte que ajudou a fazer esse comprometimento, né, de trazer afinidade, né, de trazer uma conexão mais direta com o candidato, e também de mostrar uma posição, né? Quando você fez o L, você mostrou uma posição. Falou, não, eu não sou aquilo, eu sou isso, né? Então, isso fortaleceu muito a campanha, né? E ela deixou esse legado, vai deixar esse legado, né? Para outras gerações, e inclusive para lembrar na história de que houve esse momento importante, né, para o Brasil, né? Onde há uma disputa do bem, né, contra o mal. Contra o mal. Mais ou menos mais isso, ou né? menos Eu não isso. queria falar, mas ao mesmo tempo, né, não tem como não falar disso, né? Porque hoje a situação está assim, né? O bem contra o mal, né? Mas eu falo o seguinte, o mal, quando eu falo, é o mal o seguinte, o bem é da democracia, da liberdade, né? E o mal
a ditadura militar, né? Uhum, Isso aí é uma coisa... Independentemente né? de partido político, né? Dependendo, Milani? porque há um conceito, né, meio Uhum. equivocado de algumas pessoas sobre a questão de liberdade, né? Uhum. A questão da liberdade de expressão, por exemplo, né? Uhum. De você falar o que você quer. Você não pode falar o que você quer, você fala dentro das regras, né? Uhum. Eu não posso chamar o governador disso ou daquilo, Uhum. né, ofendendo a A moral moral, a ele, né? uhum, a Então, honra ofensa a dele, honra né? dele e tal. Uhum. Uhum. Então, essa é a história do Brasil, É. que nós estamos caminhando Uhum. nessa democracia, né, que é importante, Uhum. mas sempre pensando na liberdade. Com certeza, que é o mote aqui da nossa conversa, inclusive, né? Olha, Milani, eu teria muito mais aqui para te perguntar, né? A entrevista é uma história, né? Você conta a tua história, conta a história do país, né? E especialmente aqui a gente vê o quanto você contribuiu, sabe? Isso para nós é muito significativo. Eu acho que assim é algo que eu quero transmitir também aqui, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, questão de respeito, de igualdade, independentemente da forma como você pensa, como você concebe as coisas, valorizar o ser humano, independentemente da tua paixão política, né, da tua preferência política, né? Sim, É o que eu sempre falo, é acho que o história, é empresário, trabalho, acho que o né? empresário honesto que Uhum, trabalha, não tem nada contra ele, né? Nem uhum, contra as pessoas que trabalham de forma honesta. E exato, eles também não têm que ficar nervosos com a uhum, gente que pensa diferente ou com claro. alguém que pensa diferente, né? Uhum. Por que que hoje a gente tem a liberdade de expressão tão forte, né, na nossa Ah, Constituição e deve ser preservada? Por que que a gente fala tanto de constitucionalismo aqui? E justamente são valores que nós trouxemos após a redemocratização do é. país, Constituição de 1988, que está aí vigente, que a gente tem que respeitar independentemente de qualquer coisa, inclusive, né, usar ela sempre, em todos os momentos, para poder fazer valer os nossos direitos, né, Milani? Certamente. Acho que é por aí, Eu que né? agradeço o encontro aí. Aham, Sempre é bom a imagina. gente conversar, Com falar certeza. dessa trajetória, né? Que é uma Uhum, trajetória única, né? No uhum, Brasil, né? uhum, Uma democracia de 40 anos, né? uhum. Muito Praticamente, bebê ainda, né? né? Tá Uhum, mesmo. E que nós devemos prosseguir para uhum, avançar na civilidade, né? Ganhar uhum, espaço, é, ganhar mais civilidade, né? A uhum, gente vê ainda muita coisas horríveis ainda dentro da uhum, sociedade, né? A uhum. falta de educação é um exemplo, assim, ainda é muito forte, né? Uma desigualdade social, né? Muito Então, grande. nós, Uhum, nós devemos contribuir para que nós possamos fortalecer a democracia e uhum, fortalecer a ideia de liberdade, né? De que nós podemos ser livres uhum, para falar, para dizer, para uhum, prosperar, né? uhum, Livres, né? Liberdade para comer, para uhum, morar, entendeu? uhum. Então, a liberdade é um bem fundamental para o ser humano, né? Exatamente, exatamente, bem por aí. Bom, Milani, eu mais uma vez, assim, só tenho a agradecer, muito mesmo, é uma honra, Eu que um agradeço. orgulho para mim tê-lo aqui Obrigado. hoje, né, ouvir você falar e realmente conhecer um pouco mais daquilo tudo que você já fez e de tudo isso que você significa para todos os brasileiros, Obrigado. porque você realmente é um exemplo para todos nós, Obrigado. tá? Eu que Muito obrigada. agradeço. Uhum. E a luta continua. Ah, isso aí, isso aí. Bom, minha gente, eu mais uma vez me despeço de você, você que sempre nos acompanha, está conosco assim, aqui sempre em busca de boas informações, informações de qualidade, conhecendo um pouco mais da nossa história, da nossa política, da nossa economia, do nosso direito e da nossa justiça. Então, hoje não foi diferente aqui com Milani, espero que esse programa tenha sido para você incrível como foi, né, para mim aqui, de aprendizado, de muita experiência, de muita troca, e que a gente possa sempre estar juntos aí para poder inspirar você também, para que cada vez mais você consiga chegar naquele lugar em comum que você merece estar. Eu me despeço, te esperando na próxima semana.